Bom, Beth, agora eu te perguntaria, diante de todo esse quadro que a gente está colocando, certo? E é quase uma pergunta um pouco de síntese, porque eu acho que você já respondeu isso de várias maneiras, contando várias coisas, mas tentando fazer uma síntese disso. Diante de um jovem, de uma jovem que está em busca de uma resposta, de uma possibilidade de viver plenamente o seu erotismo, o seu prazer e o seu amor, mesmo que talvez ela não tenha essa formulação. Considerando tudo isso que nós já falamos, que palavras, que mensagem um cristão deve ter hoje para uma jovem, para um jovem que está procurando viver o seu anseio de prazer, o seu erotismo, a sua paixão, o seu amor, mesmo que ele não identifique esse amor? Eu vou pensar melhor e depois, quando conseguir formular melhor, eu mando para ele por e-mail, se ele quiser. Mas é uma pergunta muito importante, né? Aliás, o que foi colocado aqui é tudo muito importante e faz a gente refletir muito. Antes de falar exatamente o que eu responderia para essa pessoa, eu queria ressaltar o seguinte. Quando o Borba coloca das colocações atuais feministas, porque, graças ao feminismo, estamos aqui em superioridade numérica, né? Ainda bem que eu pude fazer faculdade graças ao feminismo. Das primeiras ondas, né? Mas agora o feminismo mais radical, o feminismo de gênero, o feminismo chamado por alguns de terceira onda, realmente a gente percebe essa situação, pelo menos daquelas que são mais ativistas ou às vezes são colocadas na frente, essa situação de trauma, como o Borba coloca, porque elas comovem, são colocadas às vezes pelas teóricas na frente para a comoção, assim como outras situações dos chamados direitos humanos. Mas é interessante a gente analisar e para nós tomarmos nossas precauções e nossos cuidados, até para não nos fecharmos para alguém diferente de nós, que às vezes são essas pessoas, né? Que quando você tem um trauma e aparece o medo, você vai se fechando na procura de alguém igual a você. Cada vez mais o medo de se abrir para o diferente. E o mais diferente nosso, no aspecto de encarnação, é o outro do outro sexo diferente, né? E nós temos a nossa vocação, nós não vamos nos realizar sem viver a unidade e a fecundidade, sem viver a capacidade de nos unirmos e gerarmos vida de alguma forma. E daí, emendando um pouquinho antes ao que vocês dois falaram, eu gostaria de falar só mais uma coisa antes de dar o fecho final, que é o seguinte: a sexualidade como um todo é um caminho de desenvolvimento, é um convite para nos desenvolvermos até chegar ao amor, né? E que nunca vai ser plenamente alcançado aqui, com as nossas deficiências, com nossos limites. Então, ele passa por etapas. A gente falou que quando fica reduzido ao eros, é um amor imaturo, adolescente, que é próprio do adolescente e ele deve ser conduzido para o passo seguinte, filia e tal. Bom, gostaria de chamar a atenção para a vivência também de maturidade, ligada a uma experiência incrivelmente de amor, que é a experiência moral cristã. Porque foi falado em culpa, foi falado em perdão, foi falado em medo. A experiência de culpa também passa por estágios de maturidade. Em primeiro lugar, ela pode ser experimentada apenas com o medo de ir para o inferno, o medo do grupo que eu convivo me marginalizar. Então, a experiência do erro, ou a experiência de algo que se esperava de mim,
pode ser desde uma coisa muito simples, como ter faltado a respeito, ter xingado alguém, ou alguma coisa mais grave, ou até alguma coisa que eu deveria ter feito no meu grupo de relacionamento, por exemplo, católico, eu deveria ir à missa e não fui. Diferentes coisas. Num nível primário, a culpa é experimentada apenas como medo da sanção. E eu busco uma reparação para me aliviar. Para me aliviar diante do grupo que eu vivo, diante de Deus, daquilo que fica meio misturado. Num segundo nível, eu experimento a culpa como o ato que eu fiz, e a culpa como uma incoerência da escolha que eu fiz de vontade. É um estágio maior. É um estágio em que eu uso a vontade humana, o critério humano, as dimensões espirituais de responsabilidade e de consciência. Agora, a vivência redentora, transformadora, de um renascimento, eu experimento quando eu vejo a culpa como uma traição ao amor. O amor que me ama de forma ilimitada, incondicional. Aí, para nós católicos, a confissão se torna uma verdadeira experiência de comunhão redentora, de comunhão que me recria, que me refaz no momento da confissão, porque eu me abro ao absolutamente diferente de mim, que é Deus. Por isso, essa toda a conversa que nós tivemos hoje, de abertura, de procura, de receber e de se doar, passa por todas as dimensões da nossa vida e da nossa potencialidade de inteligência, de criatividade. E só nos abrindo para o outro diferente de nós que nós somos fecundos. Na dimensão espiritual, nos abrindo ao absolutamente outro que é Deus. Na dimensão física, nos abrindo ao diferente de mim. E eu posso ser fecundo, inclusive na carne. Né? E como caminho de transformação e de anúncio para um jovem, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que nos formar. Agora eu vou começar a responder para você. Nós temos que nos formar. E os nossos papas apresentaram muitos caminhos para isso. As teologias do corpo que São João Paulo II coloca são difíceis. E o livro original ele é grosso e um pouco cansativo, porque ler é uma linguagem difícil, depois ele repete bastante, mas ele vai aprofundando cada vez mais. Para quem não tem paciência ou não tem tempo para ler o original, tem a teologia do corpo para principiantes, que é muito bom e que dá para a gente pegar o princípio, o resumo da proposta. Como tem também, eu até trouxe, porque eu não sabia se o Eliakim ia lembrar, e é muito importante, o Deus Caritas Est, para recomendar, e Amoris Laetitia, enfim, tudo aquilo que os nossos papas têm apresentado. Eu acho que, em primeiro lugar, para a gente ter uma palavra para os nossos jovens, nós temos que nos transformar, nos transfigurar. E, para isso, nós temos que usar todo o nosso potencial de inteligência, de conhecimento e de tudo. Para nós sermos o amor encarnado e não o amor que condena. Né? Para alguém que esteja assim pronto para viver uma felicidade ou que esteja encantado com a sua possibilidade de viver a sua dimensão afetiva, e que inclui o eros, enfim, que esteja inclusive um desses casais de noivos que chegam para receber o sacramento, por exemplo, estão encantados. Infelizmente, quando a gente pergunta por que você resolveu casar, a maioria diz assim, porque é o sonho da minha vida, porque vai ser o pai dos meus filhos, ou porque ela é... Não é uma coisa mais profunda, não. Não é a disposição de doar a vida reciprocamente. Em geral, não é. Então, quando ele aqui falou de sacrifício, é realmente a disposição de fazer sagrado, né? De se doar, face
sacrificere, né? De se tornar sagrado e ver o outro como sagrado. Nessa fábula mitológica, tem mais um pedacinho que eu não sei se ele já estava avisando que chega, né? Então, que o Eros pede para os deuses que Psique, quando morra, seja tornada divina também. E daí poder participar e ver o seu rosto. Vejam que existe a intuição dentro da pessoa, como o Borba falou, nós estamos atrapalhados com medo, mas a verdade está dentro de nós. Nós somos convidados a participar da beleza eterna. Nós somos convidados a entrar na ciranda de amor da Trindade. Nós somos chamados a reconhecer a Trindade em nós e a Trindade no outro. Então, isso está dentro de nós. Por isso, eu acho que o que nós podemos fazer com os nossos jovens é anunciar a verdade. Anunciar que, como já sabemos na frase de quem mesmo? Acho que é de um judeu, que dizia, desculpe, eu esqueci agora, que dizia assim, torne-se o que você é. Como ele chama mesmo? Como ele chama? Não, é com L, um monte de L o nome dele. Chega a ser o que você é. Chegue a ser aquilo que você pode e deve ser. E seja aquilo que só você pode e deve ser. Ou seja, cada pessoa pode amar e deve amar de uma forma única e repetível, que só ele pode amar daquela forma, ao outro que também é único e irrepetível. Então, a certeza de que Deus não se repete nunca, por isso nós somos únicos e irrepetíveis e podemos amar de uma forma única e irrepetível. Eu não sei como passar isso numa palavra só, por isso quando ele perguntou, eu falei, meu Deus, como é? A minha capacidade de síntese não dá. Mas eu acho que nós temos que transmitir e assegurar a esperança, a alegria de amar e a possibilidade de construir esse amor a cada momento. Sem mascarar e anunciando que é tudo uma beleza. Não, a verdade da construção e a esperança que essa construção se faz a cada momento. E que daí a felicidade, o prazer, a realização vem como consequência. Obrigado, Beth. Só queria chamar mais a atenção de um comentário, porque eu cheguei a falar isso, mas eu gostaria de dar só mais um exemplo aqui. Vocês não vão encontrar um filme hollywoodiano no qual o personagem tenha chegado ao amor sem fazer um sacrifício que o tornasse digno do amor. Todo filme repete, qualquer filme hollywoodiano repete essa imagem mítica, arquetípica, como vocês quiserem pensar, de que o amor depende do sacrifício para valer. O amor sem sacrifício é um amor que não vale. Até esse filme aqui seria assim, filminho, A Culpa é das Estrelas, apresenta isso, é verdade. Todos os heróis, as histórias de heroísmo dos filmes norte-americanos, é o herói que faz um gesto de sacrifício que o torna digno de ser amado pela mocinha, ou faz com que a mocinha tenha a clareza de que aquele homem realmente é digno do seu amor, a ama de verdade, etc. Sem a experiência do sacrifício, a experiência do amor não consegue se colocar como crível, como digna de ser acreditada. Eu só estou fazendo muita questão de sublinhar isso, porque isso é
um sinal inequívoco de que nós estamos falando sobre aquilo que realmente atende ao coração do ser humano. O grande problema não é se isso atende ou não ao coração humano. O grande problema é aquela pergunta do Luc Ferry. Mas é bom demais? Pode ser verdade sendo assim tão bom? Então, e aí é que entra o terreno do testemunho.